E aí, família, vamos lá? Tá na hora da atualização, hein? Ó, mais 4 prefeituras do Japão vão adotar as medidas mais rígidas, né? No caso assim, da lei da quase emergência, né? Ou eles já estão mudando o nome da lei, mas de qualquer maneira, vamos lá, matéria. Tá? O governo japonês deve designar hoje, sexta-feira, tá? Mais 4 prefeituras como exigindo restrições mais duras para combater a última onda de coronavírus que está varrendo o país, e principalmente por causa da variante, tá? A N501Y, que é a variante britânica, que está bombando aqui no Japão, infelizmente. A adição dos vizinhos de Tóquio, Kanagawa, Chiba e Saitama, bem como Aichi, no centro do Japão, trará o número de prefeituras em quase estado de emergência para 10. As medidas, incluindo pedir restaurantes e bares para fechar às 20 horas com multas por descumprimento, vigorará a partir de terça-feira até 11 de maio. O que me chamou a atenção foi que outros estados também pediram, né, para entrar, no caso Fukuoka, Niigata, né, eles fizeram pedidos também e o governo não colocou. Não entendo o porquê, tá? Mas só Deus sabe, né? Com o primeiro-ministro Yoshihide Suga atualmente em viagem aos Estados Unidos, ele foi ontem para os Estados Unidos, que é a miséria, em vez de ficar aqui no Japão para tomar as decisões, não, foi para os Estados Unidos, né, encontrar com o Biden. O secretário-chefe do gabinete, Katsunobu Kato, deve finalizar a decisão em seu lugar em uma reunião da Força-Tarefa contra o coronavírus à noite, caso hoje à noite. Os casos de coronavírus no Japão aumentaram constantemente depois que o estado de emergência foi suspenso no mês passado. A contagem nacional chegou a 4.000 pelo segundo dia consecutivo na quinta-feira, ontem. Pouco menos de 100 dias antes do início das Olimpíadas de Tóquio. Tanto que já tem partido político pedindo para tirar, né, no caso assim, as Olimpíadas. Mas até o COI já se manifestou que vai ter sim as Olimpíadas. Então já viu, né? A ganância humana é meio complicada, né? E o governo japonês não dá duro em cima, meu. Foda. Desculpa o termo, tá? Osaka, o epicentro do atual surto de infecções, viu um recorde de 1.208 casos na quinta-feira, enquanto Tóquio relatou 729 casos, Kanagawa 242 e Aichi 218. Tá? Só fazer uma atualização aqui para Osaka. Osaka já pediu para entrar no estado de emergência. Tá? Então, entrando no estado de emergência, o que os legisladores estão pensando? Tá? Eu falo isso porque eu li uma matéria, tá? Até de um jornal japonês que sai na televisão. Tá? Então é algo assim que realmente pode se concretizar. Que é o seguinte: como a lei do estado de quase emergência ela já é dura, não faz sentido mudar por estado de emergência sem endurecer mais as medidas. Tá? Então, se entrar para estado de emergência, eles vão endurecer mais as medidas, principalmente que Osaka já está praticamente com o pé no estado de emergência já. Só o governo que não declarou, mas Osaka já tem todas as métricas para entrar no estado de emergência. Então os reguladores, no caso assim, os governantes já estão falando que vão endurecer mais as regras. Só que eles ainda não sabem o que fazer para endurecer mais as regras, porque eles querem que a economia continue rodando. Tá? Agora, meu ponto de vista, para endurecer mais as regras, só um lockdown. Tá? Na atual situação que está, só um lockdown. Porque Osaka já pediu praticamente para as escolas darem uma segurada em determinados eventos e já visou uma série de outros requisitos. Para quem acompanha o canal aqui já sabe desses requisitos. Tá? Então, se entrar num estado de emergência, eu não sei o que eles vão poder fazer de endurecimento a mais. Mas só um lockdown, meu ponto de vista agora. Mas eles falaram que eles vão endurecer sim mais as regras. Agora só Deus sabe o que eles vão criar, tá? Mas, continuando. Um painel de especialistas na manhã de sexta-feira, caso hoje, tá? Aprovou a decisão de colocar restrições mais duras em mais áreas. Yasutoshi Nishimura,
Ministro responsável pela resposta do coronavírus alertou sobre a rápida disseminação das variantes altamente contagiosas, incluindo algumas que se acredita causar sintomas graves em taxas mais altas. Temos que agir com um senso de cautela extremamente forte, disse ele, depois dizendo a repórteres que o governo considerará adicionar outra prefeitura, Nara, à lista se necessário. Então você vê que Nara já está sendo cotada para entrar também. Mas é aquilo que eu falei, Fukuoka e Niigata, que está tendo altos números, né? Nagano também está tendo altos números também, né? Crescimento exponencial de casos, não está sendo cotado para entrar, não sei o porquê, mas especialistas em saúde alertaram que a situação pode piorar durante os feriados do Golden Week. Isso é fato, tá? Do final de abril até o início de maio, um dos períodos mais movimentados do ano para a viagem. Para quem não sabe, tá? Quem for a primeira vez que assiste o canal, o feriado do Golden Week é um dos 3 grandes feriados que existem no Japão. O Japão tem 3 grandes feriados, que ele para praticamente assim, uma semana. Claro que não são todos os segmentos, principalmente assim, o segmento de comida é o que mais trabalha nessa época. Os bentoyás, as fábricas que fazem bentôs, comidas, doces, etc. São os que mais trabalham. Mas os outros segmentos dão uma parada, né? Até para descanso do pessoal ali que trabalha intensamente ali com 2 horas, 3 horas de zangueu. Então eles têm que dar uma pausa. Então o Golden Week é uma dessas 3, tá? Desses 3 feriadões. Para você que já mora no Japão, que conhece, tá? Tá? Talvez a pessoa que assistiu o vídeo seja a primeira vez, né? Então nós temos que informar certinho, né? O governo está pedindo às pessoas para que evitem fazer viagens entre as prefeituras e também evitem multidões ao fazer compras e não vão para os karaokês em restaurantes. Tanto que a governadora de Tóquio ontem, ela soltou, né, uma nota pedindo para as pessoas não viajarem para Tóquio, tá? E não saírem de Tóquio para outras regiões. A governadora já pediu. E os governadores de outras regiões também estão pedindo, tá? Então, porque a galera começou a descabelar. Como eu falei, está tendo um aumento muito grande em vários estados aqui do Japão. E eu não sei por que o governo japonês não coloca a lei de quase-emergência nesses outros estados também. Vai deixar a corda arrebentar para depois colocar, né? Ainda mais agora que está vindo o Golden Week, se não colocar medidas mais duras agora, depois do Golden Week não resolve. Mas os caras são meio cabeçudos, né? Não sei porquê, mas de qualquer maneira. Osaka, Hyogo, Miyagi foram colocados sobre o quase estado de emergência em 5 de abril, foram os 3 primeiros, tá? Com Tóquio, Kyoto e Okinawa sendo adicionados na outra semana. O governador de Aichi, Hideaki Omura, e seus homólogos perto de Tóquio pediram ao governo na quinta-feira que lhes dessem autoridade para impor restrições mais duras, possibilitadas por uma revisão da lei legal em fevereiro. Essa lei eu tenho gravado aqui no canal. Para quem acompanha o canal sabe dessa lei. Eles poderão impor uma multa máxima de 200 mil ienes, tá? No caso seria de $1.800, na cotação de agora, em restaurantes e bares que não cumprem a ordem de fechamento mais cedo, embora as medidas só entrem em vigor em algumas cidades, incluindo Yokohama e Nagoya. Por isso que eu falo, tá? Tem que acompanhar o que o governo local, né, que entrou na lei de estado de quase emergência, está falando, né, porque ele vai definir as diretrizes do local, tá? Então, no caso de Aichi, já se sabe que Nagoya vai entrar, mas outras cidades não foi citadas na reportagem. Então, tem que ficar ciente do que pode acontecer, tá? Igual um exemplo que eu já dei nos outros vídeos, que eu vou dar nesse também, que Osaka fez. Para a cidade de Osaka, restaurantes fecham às 20 horas. As cidades ao redor da cidade de Osaka, 21 horas. Tá? Se não cumprir isso, multa. E a cidade de Osaka colocou, né, pessoal da prefeitura para fazer patrulhas, para ver se estão respeitando esse horário de fechamento.
tá? Então tem que se tomar cuidado. Eu falo isso porque tem muitos brasileiros que têm negócios no Japão, tá? Então precisa ter cuidado com isso. As restrições semelhantes durante o estado de emergência, cobrindo parte do país, no início de janeiro até o final do mês passado, tiveram grande sucesso em reduzir as infecções. Teve esse não, tá? A reportagem aí foi meio tendenciosa agora, porque levou 2 meses e meio para reduzir um pouco o número, tá? Um pouco, que eu falo por quê? Um pouco. Tóquio não era para ter saído do estado de emergência e tiraram, porque o governo Suga queria tirar o Tóquio do estado de emergência. Tanto que havia especialistas da saúde e parlamentares que não queria que tirasse. Mas como o Suga falou, nós vamos tirar, então tirou, para poder falar assim, eu cumpro com minha palavra. Só que nessa brincadeira toda você vê que Tóquio voltou a subir os números, né? Osaka a mesma coisa. Então tinha lugares que não deveria ter saído. Até porque esse estado de emergência que foi feito, aquilo ali não mudou em nada a vida da pessoa, né? Só afetou bares e restaurantes, né? Diretamente. Indiretamente, a cadeia produtiva por trás deles foram todas afetadas. Tá na parte financeira, né? Por causa que se o bar fecha mais cedo, ele para de vender mais cedo, o produtor rural não tem, né, para quem vender, porque ele está vendendo menos, então o cara vai comprar menos. A fábrica que fabrica o ticho para limpar a boca, né, os guardanapos do povo lá, vai vender menos, porque o bar vai comprar menos deles. E assim foi. Então afetou muito a cadeia produtiva por trás. Mas diretamente a vida das pessoas, assim, os transeuntes, ou a pessoa normal que deveria ficar em casa lá, reclusa, não afetou em nada, né? Então, e aí? Né? Você acha que foi um estado de emergência assim efetivo? Para mim não foi, tá? Para o meu ponto de vista não foi. Mas, continuando aqui, a emergência total acarretará punições mais pesadas para o descumprimento, né? É aquilo, né? A questão da multa. Mas dependendo de quanto que um restaurante ganha, uma multa de 200 mil para ele não é nada, tá? Em comparação ao lucro que ele pode ter. Então, é a mesma coisa os patincos. Quando teve o estado de emergência, que falaram que iria multar os patincos que estavam pedindo para fechar, muito patinco no Japão não fechou. Por quê? O lucro que ele teria em relação à multa que ele tomaria é nada. Então, para ele, foi muito mais lucro deixar aberto o patinco funcionando, até porque também ia ajudar os funcionários deles, né? Mas a parte lucrativa dele ia ser muito maior do que a ajuda do governo ou a multa que ele iria tomar. Então, se lasque, trabalhe aí, né? Como aconteceu aqui em Gifu, né? Como eu mostrei também, né? Nas lives que eu fiz aqui, que muitos restaurantes não estavam cumprindo o que o governo local de Gifu estava pedindo para fechar os restaurantes às 8 horas, né? Restaurantes de dentro dos shoppings estavam cumprindo, até porque é regra do shopping. Tem que fazer, se é assim, é assim. Então, se fechava a praça de alimentação, então os restaurantes não tinham outra opção a não ser fechar. Eu falo isso porque eu vi, tá? Mas o restaurantes de rua, muitos nem cumpriram, muitos, desculpa assim, falar, tocaram foda-se, né? Foda-se, você que meu lucro é maior do que essa multa que você vai me dar. E aí? É complicado. Então agora vai ter que cumprir. Agora ou vai ou vai. Mas é isso que eu falei também. Se o lucro do restaurante for maior do que a multa, toca-se. Tipo assim, perde 2, 3 dias na lucratividade e o resto do mês ele está lucrando, então vai valer o quê? Né? Porque essa multa da lei da quase emergência era muito maior. Tá? As regras punitivas eram muito mais pesadas, mas a oposição começou a ficar de mimimi, né? Aí, tipo, a oposição falou, ou vocês diminuem isso, ou nós não vamos aprovar essa lei. E estava todo mundo querendo correr para aprovar a lei. Então eles foram lá e diminuíram as regras, mas a primeira lista de regras era prisão e multa de 500 mil. Era
ia prender pessoas e levar e dar multa de R$500 mil para quem não cumprisse. Mas a oposição achou isso muito pesado, né? Achou que não, isso aí vai contra a lei, isso aí vai isso contra aquilo, aí deixou multa de 200 a 300 mil só. Para uma pessoa comum, a multa é pesada, mas dependendo do restaurante, do fluxo do restaurante, não é tão pesada assim. Tá? E dependendo do estabelecimento, igual por exemplo um Patinco da vida, é nada, né? Porque ó, pela rotatividade de dinheiro que eles têm lá dentro. E aí? Né? Mas fazer o quê? Então agora você já sabe, tá? Que Saitama, Chiba, Kanagawa e Aichi vão entrar no estado de quase emergência, tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.